Sou Guilherme Negrão, do 8º A, e viemos retratar um pouco do Arco do Triunfo, feito por Napoleão Bonaparte, para retratar um pouco sobre o seu governo, na época de 1800, quando ele entrou no poder pelo golpe de 18 de Brumário. Bem, a gente vai apresentar um pouco para vocês sobre o que aconteceu, um pouco sobre a política, um pouco sobre a cultura e um pouco também sobre a religião da época, beleza? Então, aqui o nosso tema é da guilhotina ao 3D e a gente vai fazer essa brincadeira da guilhotina ao 3D porque o Arco do Triunfo foi feito em impressão 3D e é para retratar a evolução da Revolução Francesa até os dias de hoje. Ou seja, com o tempo as coisas foram mudando e a tecnologia com isso também. Então, o Arco do Triunfo a gente retratou em 3D para praticar essa diferença, essa revolução. Gostaríamos de retratar que esse arco foi feito por impressão 3D, para retratar que antigamente as coisas eram muito menos. E a gente quis retratar também não só a Revolução Francesa, como também a Revolução Industrial por meio dessa impressora. As bombas nucleares foram começadas a usar quando os americanos precisavam usar a união de átomos ao invés do gás. Porque quanto mais gás tivesse as dinamites, mais forte seria a explosão. Porém, ainda seria uma bomba muito fraca se eles usassem apenas o poder do gás nas bombas. Então, eles acharam melhor usar o poder da união dos átomos, que era de urânio com o nêutron. Com os países começando a entrar na Segunda Guerra Mundial, os cientistas estavam começando a descobrir mais sobre os átomos e a energia que eles poderiam conter. Em 1939, foi descoberta a fissão nuclear, que basicamente, quando um átomo de urânio é atingido com um nêutron, ele se divide em dois, e nessa divisão ele libera 200 megaelétrons, que é capaz de mover um grão de areia. Pode parecer pouco, mas na verdade, um grão de urânio apenas possui 2,5 milhões de bilhões de átomos, ou seja, dá uma explosão ainda maior. Com essa descoberta, todos os países do mundo ficaram apavorados, porque quem teria essa tecnologia primeiro acabaria vencendo a guerra. Tanto que, em 1939, os físicos Albert Einstein e Leo Szilard escreveram uma carta para os Estados Unidos alertando sobre a fissão nuclear. Depois dessa carta, os Estados Unidos começaram o Projeto Manhattan. Esse projeto consistia no desenvolvimento inteligente de bombas atômicas. O projeto começou de fato em 1942, mas não era apenas os Estados Unidos que estavam correndo sobre as bombas atômicas, né? no caso as bombas dos átomos de urânio. Também os nazistas estavam à procura dessa tecnologia. Isso acabou se tornando um conflito sobre quem conseguiria essa tecnologia primeiro. Em 1942, os Estados Unidos construíram o primeiro reator nuclear, que possibilitava fazer a divisão do urânio 235 do urânio 238. O urânio 235 é mais leve que o 238. E acontece o seguinte no urânio 235 na fissão nuclear dele. Ele, quando é atingido com um nêutron, ele se divide em dois nêutrons. E esses dois átomos. E esses dois átomos encontram mais dois nêutrons, que se transformam em 4. E depois em 8, em 16, em 32, e vai continuando, o que gera a explosão. Em 1945, eles construíram a primeira bomba atômica, a Trinity, que foi testada no deserto de Los Alamos em 16 de agosto. Porém, o acontecimento ainda se mudaria a guerra, quando no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão ainda não tinha se rendido. Então, os Estados Unidos lançou sobre a cidade de Hiroshima uma bomba chamada de Little Boy, que era feita de urânio. Esse ataque matou aproximadamente 140 mil pessoas. Porém, mesmo assim, o Japão não desistiu. E depois, 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram mais uma bomba, a Fat Man, na cidade de Nagasaki, que matou aproximadamente mais 40 mil pessoas. Porém, o Japão só foi desistir 12 dias depois, quando os Estados Unidos ameaçou jogar uma bomba na cidade de Tóquio. E isso revela muito do compromisso que eles tinham com a segurança dos Estados Unidos e do mundo, pois eles iam tão fortes em seu compromisso que construíram bombas devastadoras para continuar. Bom, aqui nós temos a maquete da Batalha de Stalingrado,
que começou em julho de 1942 e terminou em fevereiro de 1943, com aproximadamente 1 milhão de mortos e alguns desaparecidos, entre eles generais e alguns soldados bem importantes que estiveram presentes nessa guerra. A Batalha de Stalingrado pode ser considerada uma traição da Alemanha, porque no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha havia feito um tratado de paz com a Rússia. Mas esse tratado era só para eles poderem invadir o Reino Unido em paz e depois atacar a Rússia. Além de que, a Batalha de Stalingrado foi um ponto estratégico para a Alemanha atacar a Rússia, porque é uma cidade que representava um governante russo, né? Ou seja, ia impor medo ao resto da Rússia e também para obtenção de petróleo para a produção de armas e combustíveis. Bem, esse daqui é meu trabalho de Galileu Galilei. Eu fiz o telescópio. Ele tem 2 lentes, aqui uma é ocular e ali é objetiva. É bom por causa que o Galileu Galilei ele conseguiu observar e descobrir que o universo era heliocentrista e não geocentrista. Isso ajudou bastante na ciência. Este é o nosso trabalho sobre as 95 teses de Lutero. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses para discutir com os teólogos católicos na época. As teses foram fixadas para a capela de Wittenberg e o objetivo de Lutero era rebater a penitência e a indulgência e a salvação pela O nosso trabalho é sobre a União Soviética, o tema é totalitarismo e nós aprendemos muito sobre como terrível os abusos que os militares faziam sobre as pessoas. Aqui nós buscamos retratar ao mesmo tempo o avanço tecnológico que o país teve, porém ao mesmo tempo quisemos retratar também tudo que o povo sofreu nas mãos dos ditadores. Aprendemos muito sobre o compromisso deles com a criação, que começou apenas teórico, mas acabou que se distanciou das propostas, e aprendemos sobre a herança deles na atualidade, com suas propostas políticas e econômicas que influenciam o nosso cenário até hoje. O compromisso deles era apenas um só, com a justiça social e em nome do povo, porém sabemos que na prática isso não ocorreu, o que deixou rastros até hoje na população. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XIX e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre os ricos e os pobres. O liberalismo é uma doutrina política, econômica e sistema doutrinário que se caracteriza pela sua altitude de abertura e tolerância em vários níveis. De acordo com essa doutrina, o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, econômica e da consequência dos cidadãos. O liberalismo acredita no progresso da humanidade, a partir da livre concorrência das forças sociais, e era contrária às acusações das autoridades religiosas ou estatais sobre a conduta do indivíduo, tanto no campo ideológico como no campo material, devido à sua desconfiança básica sobre todo tipo de obrigação, individual e coletiva. Os principais pensadores do liberalismo eram Adam Smith e John Locke. Se originou na Revolução Inglesa no século XV2. Eles principalmente criticavam o absolutismo, o mercantilismo e a sociedade. Teve base no iluminismo por Montesquieu. As consequências foram revoluções industriais, independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. O socialismo. De acordo com o socialismo, o trabalho é pago de acordo com as necessidades. No socialismo, as propriedades são públicas e a ausência de classes sociais. A sociedade é homogênea. E a sociedade é igualitária. As doutrinas do liberalismo e do socialismo. A do liberalismo é a doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômicos sem interferência do Estado. E no socialismo é a doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e da distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Surgiu no fim do século XV3
defendia a propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de lens. Bom, hoje eu venho aqui falar sobre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. E agora eu vou falar um pouco, sobre os modelos. A valorização da ciência, ela fez com que o Renascimento fosse também um período de importantes avanços no espírito investigativo europeu. Surgiram várias descobertas que abrangiam a medicina, a astronomia e a física, apenas para citar algumas áreas. Estou citando algumas áreas só. Durante a Idade Média, a Igreja defendeu a ideia de que a Terra seria o centro do universo, ou seja, o modelo geocêntrico, que é esse daqui. Com todos os astros girando ao redor em órbita circular, igual ao modelo heliocêntrico, só que só muda que troca de lugar a Terra e o Sol. Mas aí, Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543, ele produziu uma obra publicada apenas um ano antes da sua morte, defendendo a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, ou seja, o modelo heliocêntrico, que é como todos nós acreditamos hoje em dia. Um dos leitores da obra de Copérnico foi Galileu Galilei, que aperfeiçoou o telescópio e procurou demonstrar as análises sobre o heliocentrismo. Observando o céu, verificou que a superfície da Lua não era lisa, como se pensava, como a gente pensava antes, que a Lua era totalmente lisa. Ele viu que ela tinha algumas crateras e um relevo acidentado. Além dessa descoberta, Galileu fez diversas análises do universo. As observações de Galileu fizeram com que fosse acusado de heresia pela Igreja Católica, que não aceitava o heliocentrismo. Diante do tribunal da Inquisição e da ameaça da morte, Galileu renunciou às suas ideias e passou a ser vigiado. Suas obras não poderiam ser publicadas. Outros cientistas puderam confirmar as ideias de Copérnico e Galileu, com alguns acréscimos. Foi o que Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630, fez ao defender que os planetas não giravam ao redor do Sol em forma circular, mas em elíptica.